Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Complicado. Meu nome é Mohamed e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os verbos em árabe. Só que vamos explicar sobre como aprender os verbos no idioma árabe, tá bom? Então, é uma maneira de como você vai estar realmente conseguindo ter algo, realmente vantagens, né, em estar aprendendo os verbos sem ter que memorizar eles, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, quando você vê um verbo, primeiramente, quando eu ensino verbos aqui no canal, por exemplo, sempre ele vem na forma presente, né? E ele vem na forma, vamos dizer, afirmativa, né? Presente e afirmativo. Eu sempre estou afirmando que aquele verbo. Por exemplo, estou ensinando o verbo comer, ekol, certo? É o verbo comer numa forma afirmativa. Aí, claro, tem as conjugações. Mas, realmente, tá decorando todas as conjugações é algo um pouquinho mais difícil. Então, você vai realmente se basear na base do verbo, se basear na base do verbo. Mas, enfim, você vai se basear na base do verbo e, com isso, você vai, consequentemente, depois vendo as alterações que aparecem nele numa frase, certo? É claro que esse mesmo verbo pode te dar, tá dando a entender sobre futuro, né? E não sobre presente em si. Só que aí vai depender do contexto, né? Ou do que a frase está afirmando, se é algo futuro, ou do contexto, né? Se está afirmando que é algo futuro também, tá bom? Então, o que você vai fazer? Por exemplo, você viu o verbo ekol, certo? Tem o verbo ekol aqui. Eu tenho a base dele no passado também, que é akal, certo? Então, tenho duas bases. Geralmente são duas bases no idioma árabe, uma para o presente e uma para o passado, e a do presente você vai utilizar em todas as conjugações e até passado imperfeito, passado contínuo, só a do passado mesmo que vai ser só para o passado. Daí essa do presente que é ekol vai ser utilizada, vai ser a base para todos os outros verbos. Aí, consequentemente, o que você vai ter que saber? Você vai ter que saber as diferenças que aparecem em cada tempo verbal. Por exemplo, quando eu tenho o presente, vai ser simplesmente o ekol. Isso esperando, né? Além de conjugação, né? Então, ekol. Agora, quando eu vou para o presente contínuo, o que, que vai aparecer? Vai aparecer um am na frente. Então, sempre que tem esse am, você sabe que é um presente contínuo. Agora você vai para o passado. O passado é simplesmente o akal, certo? Akal, aí tem as conjugações. Agora, quando eu vou para o passado contínuo, eu estava comendo, por exemplo. Então, o que é o presente contínuo? Eu estou comendo. Agora, o passado contínuo, eu estava comendo. Então, o am novamente vai aparecer, só que juntamente com o verbo estar, né? Que seria o kun, que no presente ele não aparece. Am bekul no presente, estou comendo. Agora, quando eu digo eu estava comendo, eu tenho que utilizar o am por estar no gerúndio, né? Utilizando o contínuo e tenho que utilizar o kent, o verbo ken, né, que é o verbo estava. Aí conjugado também, certo? Então, ana kentam bekol, eu estava comendo. Então, eu tenho am bekol no presente contínuo e no passado contínuo, só que no passado aparece o kent na frente, tá bom? Que aí é o verbo que vai demonstrar que ele é o passado, eu estava, certo? Agora, por exemplo, no futuro, anarah. Sempre que aparece o rah e conjugado com o presente, rah ekol, certo? Daí você sabe que é futuro. Então, o mais importante de vocês estarem se atentando no para aprender verbos ou para aprender conjugações, enfim, tudo mais, para você saber em qual forma verbal você está, o importante mesmo é saber essas iniciais, sabe? Tipo, que no presente eu não utilizo nada, só utilizo o verbo. No presente contínuo eu utilizo o am. No passado contínuo eu utilizo o kent, am, né? Só deu até um branco aqui. Kentam. Aí no futuro você utiliza o rah, que é o vou. Eu vou comer, por exemplo. Então, essas palavras que vêm antes do verbo conjugado em si, do verbo base, que a gente está utilizando, que vão ser realmente o seu guia para estar aprendendo os verbos no idioma árabe. E por quê? Porque você sabendo eles, você sabe, primeiramente, se localizar em qual tempo verbal você está, e consequentemente as conjugações vêm depois, né? Ah, eu, ele, sobre quem a gente está falando.
Primeiro, a gente se encontra em qual tempo verbal a gente está falando. E depois a gente se encontra em relação a qual pessoa que a gente está. E isso, enquanto você vai aprendendo o eu, você vai aprendendo em qual tempo verbal você está, consequentemente você vai aprendendo um pouquinho sobre conjugação. E assim você vai aprendendo um pouquinho mais fácil sobre conjugação de eu, você, ele. E além de que temos bases de conjugações, né? Para cada tempo verbal, a gente tem base de conjugação. Por exemplo, no presente, temos adicionando coisas no início de palavra, um B, um BT, aí vai demonstrando se é eu, você feminino, ele, ela. Passado, mesma coisa, futuro, mesma coisa, porque na verdade o que é importante a gente saber é realmente a conjugação do presente, conjugação do passado. A conjugação do presente, você vai utilizar ela para todos os tempos verbais, a não ser o passado. O passado tem a sua base sozinha e tem a sua conjugação solitária também, conjugação própria dele. Aí a conjugação do presente usa para o passado contínuo, presente contínuo, futuro, usa para o passado imperfeito também. Então, é muito importante saber isso. Após você saber em qual tempo verbal você está, você pode partir para conjugações. Que tipo de conjugação? Conjugação do presente, que realmente vai te dar a conjugação de todos os outros tempos verbais, a não ser o do passado. Tem um vídeo explicando mais sobre conjugações. Se você está nesse ponto, é importante para você ver. Então pode ir ali no canal e pesquisa sobre conjugações no presente, passado e futuro no idioma árabe, tá bom? Você vai encontrar lá, tá bom? Então é isso, explicando um pouquinho para vocês sobre como estudar conjugações ou verbos, como estudar os tempos verbais no idioma árabe, tá bom? É bem importante porque verbos aparecem realmente em basicamente todas as frases, né? A gente tem um verbo. Agora, cada frase que eu falo aqui deve aparecer uns 300 verbos. Então, eu nem aparecer, e, enfim, estudar, falar, comer. Então, é isso. Estudem verbos, não deixem de estudar sobre os verbos, sobre conjugações, tá bom? Então, vocês podem ir pegando com o tempo também, caso não seja o seu ponto de foco agora, mais para frente você aprende um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos numa próxima aula. Fui!